Olá, meu nome é Anne Maime Fujimoto e hoje eu vou apresentar o meu projeto Avaliação da Atividade Antifúngica do Extrato Alcoólico de Spirulina plantasis frente aos Aspergillus spp, com orientação da Maria Angélica Thiele Fracassi. Esse projeto tem como objetivo analisar a eficiência do uso do extrato alcoólico feito a partir da espirulina frente a fungos do gênero Aspergillus spp. Para isso, vamos averiguar as propriedades antifúngicas da espirulina, estudar a relação do aspergillus com a aspergilose pulmonar e realizar a extração da espirulina a partir do etanol. A espirulina ficou mundialmente conhecida como uma alga ou uma microalga, mas na verdade ela é uma cianobactéria autótrofa e procarionte de cor verde azulada e que possui esse nome devido a sua forma em espiral formada por seus filamentos. Ela não pode ser considerada uma alga por ser cultivada em ambientes de água doce e não em ambientes marítimos. Ela possui como vantagens ter um cultivo simples e econômico, podendo ocupar terras improdutivas, consumindo uma baixa quantidade de água e podendo ser encontrada em ambientes salinos e alcalinos. Nos últimos anos, houve um aumento pela procura de cianobactérias e microalgas, principalmente em aplicações biotecnológicas e pesquisas científicas. Isso se dá pelo fato de que os seus bioprodutos são uma ferramenta promissora para a identificação de substâncias sintetizadas por esses micro-organismos e a aplicabilidade desses. Estudos têm evidenciado o efeito terapêutico da espirulina, incluindo prevenção de certos tipos de câncer, proteção contra a obesidade e a diabetes, e também a atividade antioxidante que é atribuída a esses compostos fenólicos e a ficocianina, o que a levou a ser empregada na indústria farmacêutica e alimentar. Já aspergillus são fungos filamentosos encontrados dispersos no solo, em vegetais e também em matérias em decomposição, o que facilita a dispersão dos conídeos, que é a sua forma infectante. Há aproximadamente 900 espécies de aspergillus, que são divididas e classificadas em 18 grupos seguindo critérios morfológicos. Dentre esses 18 grupos, 12 são considerados causadores de doenças humanas, podendo-se destacar o Aspergillus fumigatus, responsável por 85% dos casos, Aspergillus flavus, responsável por 5 a 10% dos casos, e Aspergillus niger, responsável por 2 a 3% dos casos. Esse gênero é responsável por causar aspergilose pulmonar, que é uma condição infecciosa, não contagiosa e de etiologia fúngica. Ela é causada pela aspiração de conídeos presentes no ar, principalmente em ambientes úmidos, onde esse agente é mais encontrado. A doença é considerada grave quando ela atinge pacientes com imunodeficiência, principalmente os hospitalizados que utilizam de terapia imunossupressora, como agentes citotóxicos, e pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Além disso, considerando que o Aspergillus fumigatus é o principal causador da aspergilose pulmonar, a qual possui uma taxa de mortalidade muito elevada, podendo chegar até 85%, mesmo após a administração da terapia antifúngica, além de ser um dos fungos mais comuns do mundo, e a espirulina ser utilizada em grande escala, ser de fácil acesso e ser conhecida por suas diversas propriedades, logo podemos avaliar a eficiência do uso do extrato alcoólico da espirulina frente a fungos do gênero Aspergillus spp. Para o preparo do extrato alcoólico, a amostra disponível de espirulina foi pesada, macerada e então misturada com álcool etílico PA. A solução foi então deixada em repouso durante 24 horas em condições escuras e após isso foi filtrada. O resíduo da filtração foi novamente submerso em uma nova solução de etanol e deixado em repouso por mais de 48 horas. Após isso, ele foi filtrado e o filtrado restante da primeira e da segunda filtração foi misturado, dando origem então ao extrato alcoólico. Para o crescimento e preparo do inóculo, para este projeto foi escolhido trabalhar com Aspergillus fumigatus, visto que ele é o principal causador da aspergilose pulmonar. Para que a amostra disponível pudesse ser reativada, foi escolhido o agar batata dextrose, o qual foi preparado e distribuído em 6 tubos de ensaio, onde o fungo foi semeado e então levado para a estufa a 35 graus Celsius durante 7 dias. Essa colônia de aspergillus fumigatus foi então semeada em uma placa de Petri, também contendo o agar batata dextrose, a qual foi levada para a estufa a 35 graus Celsius por mais 7 dias. Para que pudesse ser preparada uma suspensão a partir dessa colônia, foram adicionados 4 ml de solução salina estéril a 0,85% na placa, a qual foi rotacionada em todas as direções e então transferida para um tubo de ensaio estéril, onde foi deixada em repouso durante 5 minutos para que as partes sólidas pudessem ser sedimentadas. O seu sobrenadante, então, foi transferido para um novo tubo de ensaio, o qual foi levado para um vórtex durante 15 segundos para que a suspensão pudesse ser homogeneizada. O preparo dessa suspensão foi feito em duplicata, sendo que uma delas foi ajustada na escala 0,5 de McFarland para o teste da discodifusão em agar, e o outro foi ter sua densidade óptica ajustada utilizando um espectrofotômetro para a microdiluição em cálculo. De acordo com a norma, a faixa desejável de densidade óptica é entre 0,09 e 0,11.
Para isso, foi feita uma prova em branco utilizando apenas solução salina estéril, a qual obteve uma densidade óptica de 0,034. O teste foi então repetido utilizando a amostra preparada da suspensão, obtendo uma densidade óptica de 0,313. Calculou-se então que necessitaria de uma diluição de 3 vezes, a qual também foi feita utilizando a solução salina estéril. A amostra diluída obteve uma densidade óptica de 0,134, a qual, descontando a prova em branco, temos uma densidade óptica de 0,1, a qual está dentro da faixa desejada. Quanto aos testes, como eu já disse, os testes escolhidos foram a discodifusão em Agar e a microdiluição em caldo. Para o teste da discodifusão em Agar, foi usado a suspensão previamente registrada na escala de McFarland, a qual foi semeada em placas de Petri contendo agar batata dextrose, sendo feita em duplicata para cada uma das amostras disponíveis de aspergilos fumigados. Foram então dispersados discos de papel filtro contendo 20 microlitros de espirulina previamente esterilizada por disco e também 20 microlitros de álcool etílico por discos. A placa então incubada por 24 horas a 35 graus Celsius. Após 24 horas, as placas contendo discos com álcool etílico não apresentaram formação de halos em volta dos discos, e as placas contendo discos com espirulina não apresentaram qualquer sinal de inibição. Quanto ao teste da microdiluição em caldo, a Anvisa estabelece o meio RPMI 1640 como padrão a ser utilizado. Entretanto, ele é um meio de difícil acesso, portanto, optou-se por utilizar o caldies no lugar. Para o início da inoculação dos poços, todos foram inoculados com 100 microlitros do caldies, com exceção das linhas G e H, que foram inoculadas com 100 microlitros do extrato alcoólico de Spirulina plantaris em todos os poços. Após isso, o primeiro poço de cada uma das linhas foi inoculado com certa quantidade de inóculo e certas quantidades de extrato alcoólico de Spirulina plantaris. Nas linhas A e B foram adicionados mais 100 microlitros de inóculo, mais os 100 microlitros de caldies que já estavam lá. Nas linhas C e D foram adicionados mais 50 microlitros de inóculo e 50 microlitros de extrato alcoólico de Spirulina plantaris. Nas linhas E e F foram adicionados mais 100 microlitros de extrato alcoólico de Spirulina plantaris. E nas linhas G e H, que já continham 100 microlitros do extrato alcoólico de Spirulina plantaris, foram adicionados apenas mais 100 microlitros de inóculo. A partir disso, foram feitas sucessivas diluições da esquerda para a direita, de modo a retirar 50% do conteúdo do poço anterior. Começando então, por exemplo, no primeiro poço da linha A, que possui 100 microlitros de caldies e 100 microlitros do inóculo. Considerando que o poço foi homogeneizado e que estamos retirando 50% do conteúdo, na verdade estamos retirando 50 microlitros de caldies e 50 microlitros do inóculo, o qual passa para o segundo poço, que já havia sido inoculado anteriormente com 100 microlitros de caldies. O poço passa a conter, portanto, 150 microlitros de caldies e 50 microlitros do inóculo. E assim é feita sucessivas diluições, diluindo então a concentração do inóculo. A placa é então incubada a 35 graus Celsius durante 46 a 50 horas. Quanto aos resultados da microdiluição em caldo, é observado o crescimento do fungo em cada um dos poços, bem como qual é a concentração inibitória mínima do extrato alcoólico de Spirulina plantaris que possui ação frente a fungos do gênero Aspergillus spp. Para observar se houve o crescimento do fungo ou não, é observado se há uma turvação ou a formação de uma cobertura esbranquiçada no poço. O resultado pode ser considerado inconclusivo, pois, em poços contendo uma maior concentração do antifúngico, foi observado o crescimento do fungo, enquanto poços contendo uma menor concentração do antifúngico não foi observado qualquer crescimento dos aspergillus fumigados. Quanto às considerações finais, baseando-se nos testes realizados até o momento, não foi possível concluir se o extrato alcoólico de Spirulina plantaris apresenta atividade antifúngica frente a fungos do gênero Aspergillus spp. Entretanto, estudos anteriores reportaram atividade antimicrobianas do extrato alcoólico de algas frente a bactérias gram-positivas Staphylococcus spp e gram-negativas Salmonella spp, que foram inibidas em sua maioria por 50 mg por ml do extrato. Os testes também foram realizados com fungos do gênero Candida spp, que foram inibidos por 150 mg por ml do extrato. Quanto ao resultado inconclusivo da microdiluição em caldo, ele pode ser atribuído ao fato de que não foi utilizado o meio estabelecido pela norma, sendo ele o meio RPMI 1640, além de que a diluição sucessiva do inóculo pode ter impossibilitado seu crescimento em alguns dos poços. O teste será realizado novamente, porém com alguns ajustes e melhorias na técnica. Baseando-se nisso e nos estudos anteriores, acredita que o extrato alcoólico de espirulina apresentará atividade antifúngica e que esse projeto ajudará a entender o potencial do uso da espirulina plantaris na indústria farmacêutica. Muito obrigada pela atenção.